Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui em cima de novo, né? Eu fiz um painel hoje mais cedo com alguns colegas. E vocês estão me ouvindo? Se der para fazer um sinal, que eu estou sem o fone. Então tá joia. Eu acho que eu vou sair um pouco aqui do que vocês estão ouvindo falar de indústria. E é um pouco de provocação e de entendimento sobre o que a gente está construindo dentro da IBM, né? Com ciência e o futuro da tecnologia. Bom, meu nome é Raquel Shebab, eu sou cientista de computação e lidero hoje o Think Lab, que é uma das áreas da IBM Research, que é a área de pesquisa da IBM, tá bem? A IBM Research, eu já vou pedir desculpa dos meus slides em inglês, tá? Mas eu vou falando, porque a gente não consegue ter tempo de traduzir na dinâmica que as coisas estão sendo mudadas, tá? A IBM é uma área, a IBM Research é uma área que já tem 49 anos dentro da IBM e a gente trabalha antecipando todas as questões relacionadas à tecnologia. Então, é um time completamente global, completamente focado em construir ciência para a tecnologia. A gente tem hoje essas áreas que vocês estão vendo aí, semicondutores, inteligência artificial, computação quântica, cloud híbrida e segurança como nossos principais pilares de desenvolvimento de tecnologia, tá? Tem algumas medalhinhas aí, das quais a gente se orgulha, porque é a importância da IBM trazer impacto para a ciência no mundo, tá? Nós temos todos esses laboratórios pelo mundo, alguns completamente, a gente desenvolve vários tipos de tecnologias, alguns são muito específicos. Por exemplo, o de Albany é muito específico para semicondutor. Em Yorktown, a gente tem o principal laboratório, que é de onde derivam todas as outras pesquisas. E aqui no Brasil, a gente se localiza em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí tem um pouco do mapa. Uma coisa que é muito importante de dizer é que todos os projetos que são desenvolvidos na IBM Research, eles são globais. Então, nós somos times globais trabalhando juntos e como isso passa quase que pelo globo todo, a gente tem uma diversidade de skill, uma diversidade de cultura, uma diversidade de pensamento que eu acho que é o grande enriquecedor das pesquisas que a gente realiza, tá? A missão da IBM Research é ser um crescimento orgânico para a própria IBM. Então, é da IBM Research que saem todas as novas tecnologias, tá? É na IBM Research que a gente pensa no futuro da computação, no futuro da tecnologia. Vocês já devem conhecer o Watson, né? Que é a inteligência artificial da IBM há muitos anos. O Watson X agora, que é a nossa inteligência artificial generativa. Computação quântica, coisas que vocês devem ouvir falar e que a IBM desenvolve, começando pela IBM Research. Bom, como é que a gente racionaliza tudo isso? É interessante vocês entenderem um pouco. Hoje a gente fala, computação, a gente fala de bits, né? Quando a gente fala de nêurons, a gente está falando de inteligência artificial. Quando a gente fala de qubits, a gente está falando de computação quântica. Isso tudo tem que rodar em cloud híbrida, tá? Nossa, mas o que é isso, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Why don't you tell us what you're working on? Esse é um vídeo que mostra um pouco do ambiente de Yorktown, da IBM Research, que existe em Yorktown, que fica 1 hora de Nova York. Ele é essa coisa maravilhosa mesmo, tem as duas gerações de computação quântica aí. Right now, we're a touch below 20 dos computadores que eu vou mostrar para vocês. Já fica o convite para quem quiser conhecer. Semana passada eu estava lá com um grupo da Fundação Dom Cabral, inclusive.
vários Not only will these executivos technologies continue de to lá. mature and provide value on their own, but in the next 5 years, we'll see meaningful intersection points between these technologies. Every year something happens that I would not have believed possible. What's next? What's next? What's next? What's next? What's next in computing is Democratized open technology. Quantum coherently coupled processors. Seamless computing. What amazes me the most is that we have gone this far, but that we keep going further. Bom, vou falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo lá e qual é a lógica, tá? Porque o que acontece é que esse desenvolvimento é o desenvolvimento de computação para os próximos anos todos. E tem uma lógica entre a gente construir semicondutor, trabalhar com cloud, trabalhar com quantum, trabalhar com inteligência artificial. É porque se a gente não desenvolver tudo isso ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer com que esse futuro que a gente imagina que vai acontecer, ele realmente aconteça, tá? Então, por exemplo, a IBM está construindo semicondutores que são cada vez menores, tá? A gente fala de 1 nanômetro, para quem entende do assunto, dá para imaginar. São semicondutores cada vez menores, com maior capacidade de processamento e com questões de sustentabilidade muito importantes embutidas neles. Porque vocês já devem ter ouvido falar que quanto mais a gente trabalha com inteligência artificial, mais a gente precisa de processamento muito forte, e esse processamento, inclusive, gasta uma quantidade de energia completamente absurda, né? Então, os nossos laboratórios de semicondutores, eles estão desenvolvendo esses chips que conseguem fazer processamento muito forte com cada vez menos energia, tá? E esses semicondutores, eles estão compostos aí no nosso IBM Z, que são computadores de um processamento muito poderoso, de alta performance, né? E vocês podem imaginar, por exemplo, que 70% de toda a transação de cartão de crédito do mundo passa por aqui. Então, imagina a rapidez com que isso tem que acontecer, né? A rapidez com que esse processamento... Hoje, qualquer pagamento que a gente faz cai no nosso celular imediatamente, transações de banco para banco. Por isso, a gente precisa ter processamentos muito fortes, tá? Tem uma coisa que é muito importante. Tudo que a gente constrói é em parceria com outras instituições. Então, a gente não é detentor de todo o conhecimento do mundo, como ninguém é, e a gente trabalha, por exemplo, com essas empresas todas e com esse tipo de investimento para conseguir fazer com que essa indústria de semicondutores realmente aconteça. Quando eu estava de manhã aqui no palco, eu falei muito dessas parcerias, da importância de ciência, ela andar junto com a indústria, de ciência andar junto com outras instituições, com startups, para que cada um traga o seu conhecimento técnico, a sua expertise, para que a gente realmente consiga avançar. Então, isso é fundamental e a gente trabalha muito com isso, tá? E aqui é só mais uma informação aí de chip. E essa é uma demo que mostra detecção de fraude em transação bancária. Então, a rapidez com que eu tenho que fazer essas transações e, inclusive, começar a identificar onde é que estão acontecendo possíveis fraudes em transações bancárias, né? Bancos são clientes nossos e a gente precisa trazer cada vez mais segurança. Então, as questões de rapidez, de autoprocessamento também implicam em trabalhos muito fortes de segurança para que a gente consiga entregar soluções seguras, tá? Então, isso é bem interessante. Quando a gente pensa na indústria, né, é exatamente a mesma coisa. A gente precisa entregar alta performance, soluções muito seguras, porque imagina só, se você está trabalhando, eu estava ouvindo o pessoal do painel anterior falando, de ter os dados, de ter analytics, de ter AI generativa tomando decisão, né? Imagina uma decisão errada, imagina uma parada de uma fábrica, eu sei o que é uma parada de uma fábrica, de uma empresa automotiva,
o que pode causar ali em horas de uma máquina parada, de uma forma errada. Então, todas as questões de segurança, elas têm que ser tratadas com muito cuidado para que a gente não tenha impacto negativo nas soluções, tá? Esse gráfico mostra que a computação, ela dobrava a cada 20 meses e agora, desde 2010, ela começou a aumentar e a gente está hoje num ponto, desde 2020, que todos os processamentos computacionais, elas dobram a cada 6 meses. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar com alta performance o tempo todo, tá? Isso significa inteligência artificial rolando, né? Então, a gente está trabalhando com o que é o futuro da inteligência artificial também, antecipando todas as soluções, tá? O que significa isso? Aqui também é um dos computadores nossos, o Z, e a gente desenvolve dentro da IBM, com o Watson X, muitos modelos fundacionais para que tenha uma AI generativa de alta performance. Então, muito do que está acontecendo no Watson X hoje está acontecendo dentro da IBM Research, que é a área de pesquisa, exatamente para que a gente tenha uma AI generativa extremamente segura, extremamente potente. Esse gráfico não é para vocês entenderem profundamente do que está aqui, mas assim, quando a gente fala de AI generativa, a gente tem 3 camadas aqui de solução e que tem um computadorzinho no final da história que é onde você está e você não precisa enxergar essas 3 camadas. Mas nós trabalhamos com profundidade para que todos os dados, tá, que são trabalhados nas soluções nossas, eles sejam altamente curados. Então, você pode ter os dados da tua indústria totalmente criptografados e nem a IBM enxerga, né, e trabalha com esses dados com uma criptografia que garante que ninguém tem acesso a nada. Pode ter dados públicos que são importantes e vão ser trabalhados, dados privados que a gente também consegue enxergar, ou seja, tem uma camada aí muito séria de curadoria desses dados. Então, a gente garante que não venham dados que não façam sentido para o teu contexto, tá? Uma outra coisa muito importante nessa camada de dados existe uma área de pesquisa que trabalha só com AI responsável, retirando tudo que pode ser bias e vieses humanos e questões que não são éticas para a gente trazer para soluções, tá? Existem equipes de matemática e de ciência computacional construindo esses modelos fundacionais. Tem modelos treinando modelos para que a gente tenha cada vez mais eficiência e a governança, a camada de governança para tratar de todas essas soluções, tá? Isso aqui é uma demo que mostra, por exemplo, um programa sendo traduzido, código de computador de linguagem natural para Python. Tá? Você pode pedir para ele traduzir de Python para Java. Você pode pedir para ele documentar todo o código. Então, uma das coisas que a gente faz em termos de modernização já que está indo para outro tipo de processamento, ao invés da gente precisar... Vocês lembram? O pessoal que é mais novinho assim não vai lembrar, mas tem alguns que vão lembrar da onda do COBOL. Todo mundo saiu contratando gente que sabia COBOL porque estava desesperado, porque tinha que modernizar as soluções, né? A gente não vai mais precisar disso. Tá? A gente não vai precisar... ficar traduzindo linguagem de computador de uma linguagem para outra. Porque aqui já está tudo resolvido, tá? Sim, nós somos desenvolvedores de software, desenvolvendo alguma coisa que vai desenvolver software. É bem por aí. E a gente é o famoso reskilling que está todo mundo falando aqui o tempo todo. A gente vai precisar ter mais inteligência para construir hoje. Os nossos desenvolvedores de software estão construindo essa AI generativa ao invés de construir o código de cada solução, tá? Tá tudo bem até agora? Sim. Se eu estiver muito rápida, me avise.
Uma outra coisa que eu queria trazer sobre AI, que eu acho que pode ser muito interessante aqui, é essa possibilidade da gente trabalhar em parceria com outras instituições. Então, nós temos uma plataforma colaborativa, né, que se chama AI Alliance. É mais do que uma plataforma, a gente tem uma gestão disso. E a AI Alliance é uma parceria da IBM com a Meta, no sentido de trazer empresas, instituições de pesquisa, instituições de ensino, startups, as organizações que se interessarem para trabalhar construindo essa AI generativa, construindo soluções de uma forma completamente colaborativa. Então, se vocês tiverem interesse, é só colocar AI Alliance na internet, buscar, tem a página, e você entende como é que a sua organização conseguiria colaborar aqui com outras organizações e submeter, né, uma possibilidade de fazer parte disso. Isso é muito interessante porque diferentes organizações conseguem colaborar entre si e adiantar os seus processos de desenvolvimento tecnológico, tá? Isso especificamente para AI. Aqui tem algumas áreas em que a gente consegue trabalhar nisso. Então, você pode trabalhar simplesmente com questões educacionais, exploração do que é AI. Você pode trabalhar validando, né, todo um benchmark de AI e validando essas questões de segurança, de ética, tá? De trust, que a gente chama de confiabilidade da AI. Pode trabalhar na construção dos modelos fundacionais junto com outras organizações. Trabalhar no sentido de habilitar para outras instituições ou para o ecossistema todo os modelos, ou simplesmente advogar, né, em relação a questões regulatórias que estão acontecendo aí no mundo todo. Então, se vocês tiverem qualquer interesse, entrem lá na página. Eu estou também no LinkedIn e podem conversar comigo ali, me chamar. Eu e o Ricardo, que está sentadinho ali atrás, a gente é responsável por trazer a AI Alliance para o Brasil, tá? Eu não mostrei, eu vou tentar voltar. Dá certo voltar? Dá. Isso começou há pouco tempo e a gente já tem a USP trabalhando conosco. É a primeira instituição brasileira que entrou para a AI Alliance. E a IBM tem com a USP uma parceria chamada C4AI, é um centro de inteligência artificial, parceria IBM, USP e FAPESP. A gente já está indo para o 4º ano desse centro de inteligência artificial. Isso também fez com que eles fossem os primeiros naturalmente a estar aqui, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de computação quântica. Esse parece que está lá na estratosfera do futuro, daqui não sei quantos anos, mas já está acontecendo, tá? A gente já tem alguns parceiros no Brasil trabalhando com isso. E, de novo, né, é o que eu falo. Eu não tenho condições de pensar em computação quântica ainda? Tá, mas você pode começar a brincar com isso sim. Você pode começar a ajudar a gente a construir isso sim. Então, essas provocações a gente faz. Vem junto, vem com a gente, trabalha na construção dessas coisas com a gente e a gente vai desenvolvendo esse futuro juntos. Isso é muito mais poderoso do que daqui a uns anos você tentar comprar pronto e colocar e customizar para a sua empresa, tá? Computação quântica é um pouco tenso de explicar, né? Mas não é simplesmente uma evolução da computação tradicional, mas ela traz um poder significativo para questões como simulação de dados da natureza. Tá? Imagina a quantidade de dados que a gente tem. Por exemplo, a IBM tem uma parceria com a NASA, a gente trata dados de eventos climáticos. A gente pretende sempre antecipar eventos climáticos extremos
E essa quantidade de dados é uma coisa gigantesca, então só a computação quântica daqui a um tempo vai dar conta disso. A tradicional, mesmo sendo de high performance, não dará, tá? Cálculos matemáticos, processamento de dados com estruturas muito complexas e busca e otimização de dados. Então, tem algumas questões também relacionadas a dados de saúde, que são muito complexos também. Então, tem algumas coisas que só quantum para resolver daqui a pouco. Para quem existiam algumas questões sobre quanto, de se realmente é possível, porque tem um tal de noise, né, que é uma interferência nos dados de computação que aconteciam, mas isso foi resolvido ano passado. A gente tem um artigo na Nature, que é uma das publicações mais importantes do mundo, que mitigou já esse erro, e então a gente já tem uma computação quântica completamente viável hoje, tá? Esse é por curiosidade aí para vocês verem, né, o chip da computação quântica. É um chipzinho pequenininho que precisa de toda uma mega estrutura para resfriá-lo para que ele funcione, tá? E a estrutura está aqui. Esse é um quantum. Só eu acho lindo, vocês se impressionaram. É lindo, né? E é aquilo mesmo, tá? Tem 2 gerações já, esse é o System 2. A gente tem alguns pelo mundo e esse System 2 só tem em York, tal, que é o laboratório onde eu mostrei o primeiro videozinho, tá? Segue o convite para vocês irem lá. Esse slide não tem nenhuma pretensão de que vocês leiam isso, tá? É só para mostrar que a camada de cima, a gente está falando de hardware, a de cima é hardware, a de baixo é software, ou seja, a gente tem as questões de hardware e software rolando exatamente ao mesmo tempo para que tudo seja viável, e a gente acha que computação quântica é muito futurista, mas nós estamos trabalhando nisso desde 2016, e isso tudo já está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Vocês estão vendo, cada nomezinho que está lá na camada de cima é chip que está sendo desenvolvido e na camada de baixo são softwares para trabalhar com eles, tá? Então, isso é verdade já. E, mais uma vez, eu trago aqui, né, nomes de muitas empresas que estão trabalhando já conosco nessa parceria, fazendo simulações, desenvolvendo essas tecnologias, tá? Já buscando soluções para que a gente faça esse futuro chegar logo. Vocês vão ver aí o Itaú e o Bradesco aqui do Brasil, tá? E lembra que eu falei que tinha bits, neurons, qubits e cloud híbrida? Então é isso, a gente já falou de processamento computacional normal, a gente já falou de alta performance, já falou de inteligência artificial, de computação quântica, e todo mundo sabe o que é cloud, né? O que é nuvem híbrida. A gente trabalha com vários tipos de cloud, e só para mostrar que tudo isso fica integrado em cima de aplicações, de soluções que vêm para as mãos de vocês, para uma infraestrutura, e tudo isso chega meio que transparente para a mão do usuário, tá? Eu não vou me estender aqui, porque isso é mais conhecido. E para encerrar, eu queria falar de um case, trazer um case mais concreto, de uma coisa que eu até citei de manhã, que a gente está buscando parceria,
e que mostra um pouco do que é ciência e tecnologia junto para a gente conseguir trabalhar achando soluções, tá? É um case do PFAS. O PFAS tem esse nome divertido que é polifluoroalquil. Vocês veem que nem eu consigo falar. Então, o que significa isso? É uma combinação de elementos, tá, baseados em flúor. Tá aqui um pouquinho da cadeia desses elementos. Eles são chamados elementos químicos eternos, tá? Uns anos atrás, a ciência descobriu que esses elementos, eles são extremamente estáveis. Então, quando a gente reúne o flúor com alguns outros elementos e dá o PFAS, ele acaba sendo um elemento que é muito estável para a construção de vários objetos. Então, pode ser que tenha PFAS aqui, certamente no teu copinho de água tem PFAS, no seu celular tem PFAS para tudo quanto é lado, tá? Na espuma dos equipamentos dos bombeiros de apagar fogo tem PFAS pra caramba, tá? Então, consequentemente, a gente está comendo e engolindo PFAS o tempo todo. Tem estudos científicos do quanto isso faz mal para a saúde. Isso é bem crítico, é bem feio, né? Eu não traria esse slide para cá, mas realmente afeta a nossa saúde. São elementos químicos chamados eternos porque eles não se dissolvem na natureza. Aqui no Brasil a gente está ainda um pouco atrasado na regulação disso, mas em outros países já existe um processo de regulação para eliminar o PFAS da face da terra, né? Só que isso não é tão simples assim, porque está na cadeia produtiva de um monte de coisa. Então, eu imagino que se vocês são da indústria, vocês conseguem localizar isso aqui facilmente nos processos produtivos de vocês, tá? E o que a gente está fazendo, né? Aqui fala um pouco do quanto está contaminando a água, das regulações. Tem países que já tem uns índices muito fortes de regular isso até o ano que vem. E da implicação disso em todos os materiais. Tem cosméticos. Quando eu soube que tem cosméticos também fiquei preocupada. Tem no contato com a alimentação, né? E o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando inicialmente com a ANSF, e em todas essas camadas que são azuis, que é o seguinte, esse projeto é o seguinte. Brasil, tá? Tem cientistas do Brasil trabalhando nisso e outros cientistas de outros laboratórios de outros países também. A gente tem grupos de usuários, a gente está identificando, né, trazendo para dados quais são os elementos que compõem o PFAS. A gente consegue criar uma base de conhecimento, uma knowledge base significa uma base de conhecimento de dizer esses elementos, eles compõem, eles são PFAS, eles vêm de tais materiais, eles estão em tais materiais. Então, a gente está criando uma base de conhecimento forte em termos de dados, tá? E a ideia é começar a analisar isso e tentar, por exemplo, substituir alguns elementos por outros. Então, já foi feito o teste, já tem isso na história da gente tentar substituir um dos elementos por outro. Isso produzir uma toxicidade maior do que o próprio PFAS já tem. Então, esses testes precisam ser feitos e a gente está trabalhando em parcerias com outras indústrias para a gente conseguir identificar, né, e catalogar e alimentar essa base de dados para ter realmente todos os dados relacionados a isso, tá? A ideia é colaborar com a indústria no sentido de ajudar a eliminar cada vez mais, substituir por outros componentes, fazer com que a nossa indústria tenha essa base de conhecimento e consiga trabalhar com essas questões, tá bem? É um projeto que a gente colocou, divulgou exatamente agora, tá? Coisa de umas 2 semanas atrás, e que nós aqui da IBM Brasil da Research Brasil, estamos procurando parceiros também da indústria para trabalhar na pesquisa com isso. Eu sempre reforço que assim, a gente precisa aprender a investir em pesquisa.
Eu estava semana passada lá em Octon, mas também na IBM no MIT. A gente tem uma parceria, tem um laboratório da IBM junto com o MIT. E o pessoal da MIT estava conversando, e eu sei disso, o quanto existe um investimento em pesquisa, em inovação, em P&D, em outros países, e que às vezes a gente está atrasado nisso. Então, é muito importante que a gente não queira só comprar soluções prontas, mas que a gente tenha essa cultura de investir em pesquisa, assim como investir em capacitação dos nossos profissionais, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Ainda tem bastante tempo sobrando. Eu estou à disposição para as perguntas, tá bem? Obrigada. Obrigada. Ninguém vai se arriscar a perguntar nada de computação quântica? É isso? Então tá bom, obrigada, pessoal. Sim? É melhor você pôr o fone. Ah, verdade. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de ter mais informações a respeito de como que funcionam os sistemas de parcerias junto à IBM, ao seu departamento especificamente. Obrigada. A nossa área, o Think Lab, é responsável por isso, tá? Então, o Think Lab que faz toda a conexão entre a IBM Research, não só a do Brasil, mas a global, e os parceiros. Então, se você tem alguma questão que você queira conversar com a gente e falar, olha, eu tenho uma questão aqui, tenho problemas ou tenho oportunidade de desenvolvimento de alguma coisa, e eu queria saber se a IBM tem esse tipo de solução, eu ouvi falar que tem, né? Então, tudo que é produto, ele não está com a IBM Research, ele está com áreas específicas. Quando alguma coisa vira produto dentro da IBM Research, sai da área de pesquisa e vai para outra área, né? Mas enquanto é pesquisa, a gente está sempre aberto a conversar. A gente faz muitas palestras para disseminar esse conhecimento, né, que acontece dentro da IBM Research. A gente faz eventos. Dia 27 de novembro, a gente vai fazer um evento sobre IA lá no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Acho que vai ser muito legal. Depois eu dou um jeito disso. Bom, a gente vai divulgar bastante ainda. Exatamente para colocar um pouco para o mercado o que a IBM Research está fazendo, o que os pesquisadores estão fazendo, e aterrissar um pouco isso para não ficar muito no ar, né? A gente sempre divulga no LinkedIn também essas palestras e fala assim, eu tenho alguma questão que eu ouvi vocês falarem, o que eu imagino que vocês tenham, pode me procurar, tá? A gente é a porta de entrada, a porta de conexão. E quando a gente não tem alguma pesquisa que esteja acontecendo no Brasil, não tem problema, porque a gente traz os cientistas, especialistas de cada assunto, de qualquer lugar, para conversar com os clientes, tá? É isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Obrigada, pessoal.